Ensino religioso, sexto bloco, sexto ano, professora Valdenha de Cássia. Estamos aqui retomando o nosso ensino remoto e a nossa aula de hoje irá fazer uma nova abordagem. Vamos dar continuidade. Professora Valdenha de Cássia. A proposta dessa videoaula, ou o que espero que o aluno aprenda a partir do tema Planeta Terra, dominar ou cuidar, é compreender que cuidar da natureza é preservar a própria existência humana. Destacar que o ser humano vem da Terra e é por ela responsável diante de Deus. Refletir sobre como Deus promove o resgate da natureza por meio de pessoas que buscam realizar a vontade dele. Então, aqui estão apresentados os objetivos dessa videoaula. Dominar ou cuidar é a principal indagação da nossa aula e do tema proposto nesse sexto bloco. Dominar ou cuidar tem relação com o objetivo para o qual o homem foi criado. Primeiro tópico, Gênesis, Deus criador do homem e da natureza. Como já havíamos trabalhado, a teoria criacionista considera que o mundo e tudo que existe, a própria humanidade, é fruto da criação de Deus. Deus criador, o Senhor Deus, criou o homem para cultivar e guardar, ou seja, fez o homem à sua imagem e semelhança, com a função principal de cultivar e guardar tudo aquilo que é fruto da criação divina. Nesse terceiro tópico, após a criação do mundo e da humanidade, a violência e a maldade humana prejudicavam a terra. Deus interferiu através do dilúvio. Então, o dilúvio se apresentou ali como uma decisão de Deus diante da maldade humana instaurada, o caos e a maldade humana que se apresentava no mundo. Essa é a história de Noé, conta a história de Noé, que Deus interferiu através do dilúvio, exterminando tudo de ruim que existia no mundo. Nesse quarto tópico, o dilúvio é o ato de Deus recomeçar a vida na terra. Então, após o dilúvio, Deus fez com o homem uma nova aliança. O dilúvio representou não o extermínio, mas um recomeço, uma nova aliança. E a função do homem dentro dessa nova aliança passou a ser cultivar e guardar a natureza e a própria existência. Então, esse questionamento ele começa aí a ser respondido. Nós fomos feitos para dominar, mas acima de tudo para cuidar. Capacidade criativa versus exploração. Deus nos contemplou com a capacidade criativa, com criatividade. Inventamos. É da nossa natureza transformar o mundo. Então, a nossa razão, a nossa capacidade criativa foi um dom dado por Deus. E a partir desse dom, que foi gerado para, como eu falei a vocês anteriormente, cuidar, preservar a criação divina, houve aí um processo, com o passar do tempo, contrário a isso, que foi a exploração desordenada da natureza, o que acabou gerando a degradação ambiental. Essa destruição do meio ambiente ela é gerada por queimadas. Essas queimadas têm uma origem natural, mas também têm uma origem humana, uma provocação por parte do próprio homem para explorar determinadas áreas. Aumento das temperaturas é uma consequência da degradação ambiental, o aquecimento do planeta, o aquecimento global e as alterações no clima. Escassez de recursos hídricos, cada vez mais os recursos
hídricos e naturais, de modo geral, estão ficando escassos, extintos, cada vez menos acessíveis. Uma das consequências da exploração inadequada dos recursos naturais é o aquecimento global, gerado pelas alterações climáticas ocorridas no planeta, intensificada pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, carvão mineral, gás natural. Outros fatores que contribuem para alterações climáticas são o desmatamento e a constante impermeabilização do solo. Então, nós percebemos aqui, através desse esquema, que Deus nos dotou de capacidade criativa. Entretanto, nós usamos a nossa capacidade criativa de explorar a natureza de uma forma desordenada. Aí um destaque para a ambição humana, que tem causado, né, um desequilíbrio nos ecossistemas, inclusive com a extinção de algumas espécies. Aqui, detalhando melhor nesse esquema, sobre o aquecimento global, que é uma das consequências da degradação ambiental, da ação humana no meio ambiente. Aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos anos. As temperaturas, né, a gente tem percebido que tem sim aumentado. A principal causa é a intensificação do efeito estufa, agravado pela emissão de gases de efeito estufa à atmosfera em razão das atividades antrópicas. Alguns cientistas consideram que não há o aquecimento ou se há provocado por causas naturais. Entretanto, né, outros consideram que é fruto da própria ação humana, das queimadas, poluição, desmatamento, são a causa principal do aquecimento global. O período pós-revolução industrial, quando as fábricas começaram a produzir muitos objetos, essa produção, esse aumento na produção gerou ali um aumento de 7 graus Celsius na temperatura, exatamente porque houve um aumento ali de gases de poluição lançadas na atmosfera. Aqui nós podemos observar o desenho do planeta, um termômetro sinalizando o aumento da temperatura e o Sol. A partir do momento em que esses gases são lançados na atmosfera, a camada de ozônio que fica ao redor do planeta, que protege o planeta dos raios ultravioletas, fica prejudicada. E aí isso causa, de certa forma, né, um aquecimento, o aumento da temperatura e outras consequências. Efeitos do aquecimento global, degelo das calotas polares, ou seja, as calotas polares, elas começam a derreter, o nível dos oceanos aumenta, né? Aumenta as temperaturas, menor disponibilidade de água potável, que é água própria para o consumo, maior ocorrência de seca, redução de recursos, desequilíbrio ecológico, causando inclusive a morte, a extinção de algumas espécies. Bom, os principais gases que provocam o efeito estufa são dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Esses gases, de um modo geral, eles são lançados na atmosfera pelos veículos, as queimadas, o lixo, a poluição. Então, vê-se que os teóricos que consideram que o aquecimento global é fruto ali da ação humana, eles têm como principal justificativa exatamente isso, o fato de o próprio homem poluir, degradar, destruir o meio ambiente e usar de maneira desordenada os recursos naturais. Finalizando
a nossa indagação, chegamos à seguinte conclusão: o homem foi criado para dominar ou cuidar? Em resumo, não resta dúvida que a capacidade criativa dada por Deus aos homens permitiu que ele alcançasse grandes feitos. Ora, nós avançamos muito em termos de tecnologia, de comunicação, de produção, de criação, descobertas, isso sem dúvida. Mas também gerou consequências desastrosas para o meio ambiente. Deus nos criou com a capacidade de dominar, mas também proteger a vida e a natureza. A nossa função nesse planeta é cultivar, é guardar, não é destruir e prejudicar. O que exige de nós uma reflexão, que a gente pense como vamos usar o nosso poder criativo para o bem, para tornar o mundo mais habitável, bonito aos nossos descendentes, ou perpetuar esse cenário de desolação, de destruição do meio ambiente que tem se apresentado nos dias de hoje. Porque o que a gente percebe dia após dia nos noticiários é um aumento dessas notícias e até na nossa qualidade de vida, no dia a dia, com o aumento da temperatura, uma série de problemas de saúde tem se apresentado. Então, se a gente não tomar uma decisão agora, imaginem como as gerações futuras irão sofrer com todas essas consequências, porque a gente está sofrendo e a tendência é piorar. Então, é importante conceber que Deus nos criou, acima de tudo, para proteger a vida e a natureza, porque proteger a natureza seria proteger a nossa própria existência. Finalizando aqui com uma citação de Luiz Carlos Matias, que faz essa conexão, essa relação de fazer o bem, fazer o que é certo e agir de acordo com a vontade de Deus diante da natureza. Quem quer ver Deus, contemple a natureza. Quer se sentir com Deus, preserve e cuide da natureza. Então, que haja aí uma reflexão a respeito de como nós vamos, daqui para frente, usar a nossa capacidade criativa para proteger tanto a natureza como a nossa própria existência e as gerações futuras. É importante e é fundamental repensar as nossas ações.